Glórias a Jesus. Irmãos, eu tenho tantas coisas para falar que eu não sei nem por onde começar. A primeira coisa eu quero dizer é que eu estou muito feliz. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é um Deus de segundas oportunidades, sabia? Amém. Irmãos, eu tenho aprendido assim, nós podemos falhar com Deus, mas o nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. Amém. A nossa falta de fé, muitas vezes, em alguns momentos, pode trazer tristeza ao coração de Deus. A nossa desobediência, ela pode muitas vezes trazer tristeza no coração de Deus. Mas mesmo nós falhando, o nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades e um Deus de recomeço. Aleluia. Eu vivi uma experiência esse final de semana, eu e a pastora, nós estivemos em Castelhão ministrando. E, irmãos, a obediência para Deus, ela tem que ser completa, ela não pode ser metade. O serviço ao Senhor tem que ser um serviço completo, ele não pode ser pela metade. Às vezes Deus, ele nos prova pedindo coisas e pedindo atitudes, e nós às vezes somos desobedientes ao Senhor. Deus, ele às vezes nos prova pedindo coisas ou atitudes, e muitas vezes nós desobedecemos a Deus. E eu me lembro, irmãos, o ano passado, eu estava no Brasil, eu e a pastora, e o pastor Célio Rosa, do Ministério Sal da Terra, ele nos convidou a ministrar lá na igreja. E eu lembro que eu estava, escute isso, eu estava ministrando, eu estava pregando, um altar alto, ele tem mais ou menos 1 metro de altura. E tinha uma irmã, uma mulher, numa cadeira de roda assim, irmão, no passivo, em frente. E eu estava pregando, ministrando, e o Espírito Santo disse assim para mim: salta da onde você está, não desce a escada. Disse assim: salta da onde você está, vai lá e puxa aquela mulher que eu vou levantar ela. O Espírito Santo falou isso para mim. E, irmãos, eu não fiz. Por quê? Porque a vida com Deus, irmãos, é um ensino. Nós vamos aprendendo de acordo ao que nós também vamos errando. Deus, ele não considera, escute isso, ele não considera os teus erros. Ele considera as vezes que você desiste somente. E eu lembro que o Espírito Santo disse para mim: salta daqui, vai lá e puxa ela que eu vou levantar. O que eu fiz? Eu preguei. Aí depois, quando passou o pessoal na fila da oração, irmãos, eu desci. Quando eu desci, que eu ia na mulher, o Espírito Santo falou assim: não coloca as suas mãos nela. Aí eu orei por todo mundo, falou: não coloca as mãos nela, não coloca as suas mãos sobre ela, porque eu não vou curar ela. Porque tem coisas que Deus pede para você fazer na maneira dele, irmão, tem que ser no tempo dele, da maneira dele. E eu lembro que eu fiquei mal. Eu falei para o pastor Célio, eu falei: pastor, olha, eu cometi um erro tão grande, porque o Espírito... Ele falou assim: não, meu filho, fica tranquilo, eu sei que é isso. Deus te pediu para você fazer coisas que a sua fé não alcança. E terminamos o culto, foi uma bênção. Mas esse final de semana, irmãos, Deus, ele deu a segunda oportunidade. Amém. Porque Jesus Cristo, ele sempre vai dar para nós a segunda oportunidade. Amém. E eu e a pastora, nós fomos convidados a ministrar num encontro das Assembleias, no aniversário de uma igreja da Assembleia de Deus em Castelhão. E eu perguntei para o pastor, eu falei: pastor, o que é que o senhor quer que edifique na igreja? Ele me diz assim: não, pastor, é livre, é o que o Espírito colocar no coração do pastor. Irmãos, até aqui na igreja, eu não preparo uma palavra, eu estudo todo dia. Eu chego aqui, fecho o olho, me conecto com Deus e o Senhor me marca uma palavra, uma direção. Amém. E lá não foi diferente, mas aconteceu que na sexta-feira,
No sábado nós estávamos indo e nós entramos em um estado de guerra, porque a 70 quilômetros, irmão, o meu carro estoura o pneu e nós passamos uma luta. No meio da estrada, nunca tinha acontecido isso, pneu novo. Aí eu paro e troco o pneu, eu falei para pastor, eu falei, amor, que luta, todas as vezes que nós vamos entrar em uma cidade acontece algo, sempre, irmão. Chegamos no sábado na igreja, observe isso. Aí o Espírito Santo de Deus não me deu a palavra. Aí deu oportunidade para um, para outro. Aí eu falei para minha ajuda idônea. Eu falei, amor, leva aí os 20 minutos primeiro aí. Vai falando algo que Jesus colocar no seu coração. Porque Deus falou para mim que Ele vai operar milagre. Mas eu não sei. Tem alguma coisa falando aqui de que Deus vai fazer algo aqui. Mas me deixa para o final. Me dá 5 minutinhos no final. Vai falar alguma coisa que Jesus colocou no teu coração, hein? Que o pastor tinha dado a liberdade, né? Irmãos, eu sei que os 5 primeiros minutos no sábado, o Senhor começou a liberar a palavra, né, de profecia. No sábado, uma palavra de milagre foi essa. Eu estava orando e eu falei assim, eu via uma perna crescendo, era uma perna esquerda. Essa perna crescia. O apóstolo Paulo, ele ensina isso, ele diz assim, ó, porquanto eu criei, eu falei. Por isso nós cremos, nós falamos. E eu falei, o Senhor me mostra uma perna esquerda crescendo. Nada, normal. E comecei a profetizar, vinha o espírito da profecia desceu, irmãos. Daqui a pouco começa um grito lá no fundo da igreja. Uma espanhola de 10 anos, uma filha de espanhol, uma família de espanhóis. A filha dele de 10 anos, o Espírito Santo de Deus cresce a perna dela. Agora escuta. Veio uma mulher com a coluna toda torta. A pastora colocou a mão nela, se escutava os estralos da coluna dela, ficou reta. Isso assustou eu, pastora, porque nós já havíamos vivido coisas, mas não nesse nível. E claro, irmão, que também existia um ambiente de honra. Por isso que a honra, irmão, ela é necessária, porque a honra traz milagre. Jesus Cristo, ele não foi honrado em Nazaré, por isso que lá não houve nenhum milagre, a Bíblia diz isso. Em Marcos 6. Porque ele não foi honrado. Nós chegamos no primeiro dia, na sexta-feira, nós fomos para a casa dos pastores, nós subimos as malas na casa dele, ele preparou um café para nós, e aí eu falei assim, pastor, a gente quer, né, tomar um banho, descansar. Ele falou, não, pastor, vocês não vão ficar na minha casa não. Nós alugamos uma casa para vocês em frente à praia, vocês vão ficar lá. Irmão, a honra sempre vai trazer milagre. Ele nos colocou no carro dele, nos levou a esse apartamento que ele tinha alugado para nós, em frente à praia, nós ficamos lá. Eu fiquei assim, eu fiquei feliz. Só que a gente não podia porque estava chovendo, né? Tava difícil o tempo lá. Mas, irmãos, aí eu fui orar no quarto e aí o Senhor falou para mim, eu vou fazer milagre esses dias. Quando nós chegamos no sábado à noite, aconteceu esse milagre dessa irmã, dessa jovem, da coluna dessa mulher e outras coisas que o Senhor fez. Mas no domingo, irmão, foi forte. Porque no domingo eu estou lá, na hora que eu vou subir para ministrar, vem uma família também de espanhol empurrando uma cadeira de roda. Na frente, irmão. Aí na hora o Espírito Santo falou, é hoje. Aí eu olhei pro altar e falei, isso aqui é mais baixo, né? Isso aqui... Aí, irmãos, eu comecei a falar sobre o amor do Senhor, a misericórdia dele sobre nós. E aí eu fiz o chamado da salvação. O Senhor não falou ora por ele, só me colocou na frente. Fiz o chamado para salvação, veio umas pessoas e veio também um senhor espanhol, que ele tinha sofrido um derrame nesse lado esquerdo aqui. E ele veio com os braços assim, a perna torcida e uma muleta. Aí ele veio bem na minha frente, irmão, assim, ó. E eu nunca tinha vivido aquela sensação. Sabe uma sensação que o Senhor, ele te cega, você não vê ninguém mais, você só vê a pessoa. Aí, porque a unção, irmão, ela é assim. Quando Deus ele vai te usar, né, eu posso dizer isso. Ele te cega, você não vê ninguém, você só vê aquela pessoa. Termina com aquela pessoa, ele te cega e você só vê outra pessoa, você não vê mais ninguém. E eu peguei o braço dele, ele estava com os filhos dele também. Eu peguei o braço dele assim e eu puxei, irmão. Começou uns trac. Comecei a falar, Jesus te cura, Jesus te cura. E ele ficou reto, irmão. Aí começou, né? Aí eu já fiquei. Foi muito lindo. O pastor está compartilhando essa experiência, irmãos, porque nós vamos falar algo sobre importante daqui a pouquinho, na palavra. Então o Senhor curou aquele homem.
Ele começou a andar perfeitamente, mover os braços. Os filhos deles entregaram, a filha dele entregou a vida para Jesus. Foi lindo. Comecei a orar para os jovens, todo mundo, foi um mover sobrenatural. E a Esté atrás da pastora: mamãe, o papai não vai orar para o homem da cadeira de roda, manda ele orar. Aí, irmão, no final ele veio assim, o filho dele trouxe ele. Eu falei: eu posso orar para o senhor? Você crê que Jesus pode salvar? E ele falou assim: é que eu não ando. Eu falei: não, mas ele... Aí o Senhor falou bem assim, ó, dá uma porrada no joelho dele. Foi, irmãos. Eu dei uma porrada no joelho dele aqui, ó. E uma nesse osso aqui do pé. No que eu dei no joelho, o filho dele segurou a minha mão. Eu falei: não, fica tranquilo. Ou levanta pelo poder de Deus ou pela pancada. Mas a gente tem que ser obediente, irmãos. Mas veio unção. Amém. E o homem levantou, irmão, da cadeira de roda. Dá um aplauso, Jesus. Ele saiu, ele andou. Aí eu falei: agora o senhor vai lá pegar a sua cadeira e leva ela embora. Ele foi empurrando a cadeira. E os filhos deles aceitaram Jesus também. Mas por que o pastor está contando isso, irmãos? Toda glória e toda honra é para o Senhor. O pastor está dizendo isso para você porque Jesus Cristo, Ele sempre vai te colocar em lugares aonde você falhou com Ele, para Ele te dar uma segunda oportunidade, irmãos. Todos nós que falhamos com Deus, Ele vai te colocar de novo em um mesmo lugar, uma segunda vez, em algo parecido, para você fazer certo, para que você possa glorificar o nome dEle. Escuta, não tem a ver com a gente. O Marcos, ele pregou domingo aqui, ele falou algo interessante. Eu estive escutando a ministração, ele falou assim: não tem nada a ver com a gente. Realmente, irmão, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. Mas nós necessitamos estar disposto a obedecer e a crer no Senhor. Jesus, ele está buscando homens dispostos a crer nele e a obedecer ele. E eu aprendi algo, irmãos, com um pastor que ele também se envolve muito nos dons de cura, pastor Célio Rosa. Ele falou assim para mim: olha, o dia que Jesus fazia algo sobrenatural na sua vida, usava você em milagre, a glória não é sua, esquece, é tudo dele. Amém. Mas se Jesus também não curar, a culpa também não é sua. Não é sua nem a culpa e nem a glória, você só é um servo do Senhor. Amém. Então, irmãos, o nosso Jesus Cristo, ele vive. Agora nós precisamos de querer viver o que Ele pode fazer em nós. Aleluia. Nós precisamos de querer viver o que Deus pode fazer em nós. Aleluia. Nós precisamos desejar, querer viver o que Deus pode fazer em nós e através de nós. Nós precisamos desejar, irmãos, sim, a cura. Nós precisamos desejar, irmãos, os sinais. Nós precisamos desejar os milagres. Nós precisamos desejar o sobrenatural. Nós precisamos desejar o mover de Deus. Nós precisamos desejar ver anjo, sabia? Nós não desejar ver as coisas do céu, porque essas coisas são para os filhos de Deus. Amém. Nós precisamos desejar ver multiplicação. Sim, irmãos. Nós precisamos de começar a trabalhar a nossa fé. Amém. Nós precisamos, irmãos, de trabalhar a nossa fé sem ser levado ao extremo. A gente não pode esperar ser levado ao extremo para usar a nossa fé. Não espere ser levado ao extremo para você usar a sua fé. Comece a usar a sua fé agora. Comece a usar a sua fé em Deus agora, antes de ser levado ao extremo. Por isso que a Bíblia diz assim, que você tem que chamar. Chame agora a existência as coisas. Não espere Deus te levar no extremo para você operar milagres, para você mover um sobrenatural, irmãos. Não espera você perder o seu trabalho para você encontrar um trabalho melhor. Comece agora a agradecer pelo que você tem e já pediu melhor do que o que você tem. O nosso Deus, Ele é um Deus, irmãos, que Ele ama satisfazer o desejo do coração dos seus filhos. Jesus Cristo, houve um momento na Bíblia que Ele falou para os discípulos dele: olha, já passou algum tempo e eu vejo que vocês não pediram nada ao meu Pai no meu nome. Pensa nisso, igreja. Jesus Cristo diz aos discípulos dele: olha, passou-se alguns tempos já, e eu observei vocês, e eu vi que vocês ainda não pediram nada ao meu Pai no meu nome, para que eu pudesse ser glorificado. Vocês não pediram nada.
Pida e se os dará. Busquem e achareis. Chame e se os abrirá. E o discípulo não entendia. Aí hoje, irmão, sabe o que é que acontece? Tem um monte de gente pedindo muita coisa. Irmão, não peça coisas. Peça aquilo que toca o coração de Deus. Porque se você pedir aquilo que toca o coração de Deus, Ele vai dar tudo aquilo que toca o seu coração. Amém. E o que é que mais ama? O que é que mais Deus ama, irmãos? É ver almas rendidas aos pés dele. O que Jesus Cristo mais ama é almas rendidas aos pés dele, irmãos. Se você, irmão, se você falar: Jesus, me usa para eu ganhar almas para o teu reino, irmãos, você vai pedir o que mais toca o coração dele, e ele vai dar o que mais toca o seu coração, porque vai ter uma lei de intercâmbio. Então eu não vou pedir coisas, não, irmãos, eu vou pedir: Senhor, me dá graça para que através, Senhor, da minha vida eu possa alcançar alguém que está perdido. Irmãos, a minha oração esse dia tem sido isso. Eu tenho falado: Deus, não deixa eu ministrar, por favor, Senhor, nenhum serviço sem que alguém que está apartado não aceite o Senhor como Salvador. Hoje a minha guerra com Deus é essa: Deus, quando eu ministro, eu preciso, Jesus, coloca em mim graça, sabedoria para eu alcançar os corações de quem está ouvindo, e eu possa ganhar alguém para o Senhor. É um pedido. E nós também devemos buscar. Nós devemos buscar também quem está perdido. Essa semana eu fiz uma ligação para algumas pessoas, que o Senhor falou: você vai buscar esse. É buscar, irmão. Se você buscar, você vai achar. A Bíblia fala assim, ó: chama e se os abrirá. Chama aquela pessoa mais incrédula que você conhece para vir no culto, chama. E Deus vai abrir o coração dela, fica tranquilo. Aleluia. Se você chamar, fica tranquilo que Jesus vai abrir o coração. Irmão, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, viu? Amém. O Senhor é assim. Então, irmãos, nós estamos vivendo esses dias que nós precisamos de elevar a nossa fé em Deus e nos colocar em um lugar aonde Ele possa, irmão, sentir também o desejo de colocar em nós o melhor dEle. Eu vou falar sobre servo, eu vou falar sobre servir ao Senhor, rapidinho. A pastora está com a garganta ruim por causa da alergia. Ela falou: amor, dá a palavra porque eu não estou conseguindo falar. Nós vamos ter um testemunho também. Mas eu só queria que você que está aqui essa manhã no culto, nesse culto hoje, eu só queria que você centrasse o seu coração em Deus e que você soubesse que Jesus Cristo, Ele tem o melhor para você nessa terra. Amém. Aleluia. Jesus Cristo, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Mas o que Ele precisa? Ele precisa que nós venhamos, irmãos, a ter essa fome e essa sede por Ele. Irmãos, essa fome e essa sede por Ele. Você pode querer, o Senhor falou isso para mim: filho, você pode querer todas as coisas, só que o que eu considero é o que eu considero. O importante para mim não é o que eu vejo que é importante para mim. O importante para mim é o que Deus vê que é importante para mim. Porque eu sou filho, eu sei o que é importante para Esther. A Esther não sabe o que é importante para ela, mas eu sei. Então o nosso Pai, Ele sabe o que é importante para nós. Por isso nós precisamos de entrar nesse lugar, irmão, nesse lugar de entrega, nesse lugar de ser achado em graça. Dizer assim: Senhor, coloca graça em mim para que eu possa ser, Senhor, luz no meio das trevas. Para que eu possa ser luz no meio das trevas. Hoje, essa manhã, é uma manhã, irmãos, de você fazer uma aliança com Jesus. Sabe, irmão, uma aliança assim que vai impactar a sua cidade, o seu bairro, os seus parentes, os seus familiares. A Bíblia fala de um homem que ele impactou, irmão, a vida da cidade dele. Por quê? Porque Jesus, irmão, simplesmente quis. Quantos aqui creem que Jesus Cristo quer que a gente sejamos usados para impactar a nossa família? Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos, por favor, capítulo 5. É um texto muito conhecido. Marcos 5. Esse texto ele é muito conhecido. Eu quero falar só de duas coisas, que essas duas coisas venham motivar você a servir a Deus. Marcos capítulo 5.
Te adoramos, Senhor. Esse capítulo diz assim o texto: o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno. Diz assim, verso 1: e chegaram a outra margem do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaço, e os grilhões em milhas, e ninguém podia amansar. Irmãos, tem pessoas que só Jesus pode amansar elas. Irmãos, com Jesus não tem homem brabo, não tem mulher braba, não tem touro brabo, não tem nada brabo, irmão. Ele amansa. Por isso que você tem que aprender a entender, irmão, que você tem crédito com ele, porque a Bíblia diz assim, ó, pedi e se os dará. Se você conhece alguém brabo, você fala assim, ô Jesus, amansa esse touro brabo aí, ó. Jesus amansa, irmão. Por isso, irmão, a vida entregue a Deus, um homem que depende do Senhor, irmãos, na intercessão, que ele ore, ele pede, Jesus, irmãos, faz milagre através da vida daquela pessoa. Aleluia. Quando você pede, irmão, Jesus, ele toca. Ele faz milagre. Eu estava rindo essa semana falando com a pastora. Eu vou seguir lendo aqui, irmãos. O meu amigo que me ganhou para Jesus Cristo, o Elias. Irmão, eu não sei você, mas na minha cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, é tudo muito familiar. É tudo muito rural, cidade pequena. Então quem tem vizinho, quem é crescido junto, é tudo família. O vizinho da frente com o vizinho do lado, naquele tempo era muito família. E eu me lembro que o Elias, irmãos, nós éramos muitos amigos. Ele usava as minhas roupas e eu usava as roupas dele. Agora observe, essa semana ele me mandou um áudio rindo, né? Porque essa cena se voltou agora para ele de outra pessoa que pediu uma roupa dele emprestada. Ele falou, cara, eu lembrei de você quando eu pegava suas roupas, mas o problema é que quando você vinha pegar as minhas, eu já estava em Deus, você ainda estava no mundo. E você ia pegar minha roupa, minha camisa, por exemplo, e você ia para a festa, porque nós éramos amigos, irmão. Hoje não é assim. Naquele tempo, eu estou falando eu tinha meus 15, 16 anos, era muito amigo. O primo pegava a roupa do primo, da prima, era assim. E nós éramos irmãos, nós fomos criados juntos, né? E ele falou, mas como me custava ter que te emprestar, às vezes você me pedia uma camisa. Eu ia lá e ungia bem assim na angolinha dela assim, ungia, consagrava e falava, Jesus, que nem um demônio entre nessa camisa. Ele falou isso pra mim hoje, irmão. Eu falei, nossa, Elisa, então por isso que quando eu ia na discoteca era um fogo, né? Então, irmão, são pequenos gestos, irmão, vai repercutir sem a gente se dar conta. Vai saber, irmão, se eu já não fui livrado de morte estando usando a roupa dele. Não sei. Deus sabe. Então, aqui, esse homem aqui, ele, olha só. Este homem aqui, a Bíblia vai dizer que ele nada podia amansar ele. Mas existia uma profecia. Se você depois ler lá em Gênesis 49, Jacó vai abençoar os filhos dele. Quando chega em Gade, Gadara vem da descendência de Gade. Quando chega em Gade, ele fala assim, ó Gade, um grande exército vai te acometer, Gade. Mas por final esse exército será cometido por um maior. Estava falando de Cristo. E esse exército está falando de uma legião de demônios que operava ali. Profecia, irmãos. Por isso que vale a pena você profetizar. Vale a pena você profetizar sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque lá na frente Deus vai operar. Jesus Cristo, ele cruzou o mar da Galileia só para ir encontrar com esse homem por causa de uma palavra que um pai tinha liberado lá em Gênesis 49. Olha só que interessante aqui.
Porque muitas vezes, sim, 4, porque muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, os grilhões em migalha, e ninguém o podia amassar. 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Chamando com uma grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião, porque meu nome, porque somos muitos. E lhe rogava-lhe que não avisasse, não tirasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte, pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, e se precipitou por um dos despenhadeiros do mar, quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram-se na cidade e nos campos. Ora, versículo: e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. Observe, irmão. 15. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tinha legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes que acontecera ao endemoniado e ao demoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava que fora o endemoniado que deixasse estar com ele. Ora, versículo 18, irmãos. Outra vez. Estando ele no barco, rogava-lhe que lhe fora... Rogava-lhe que lhe fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera a todos, e todos se maravilhavam. Agora, rapidinho comigo, capítulo 7, irmãos, por favor, porque é uma continuação desse capítulo. Capítulo 7. Você vai ver o capítulo 7, o verso 31, até o versículo 1 do capítulo 8. Capítulo 7 aí mesmo, Marcos 7, versículo 31 ao versículo 1 do capítulo 8. Diz assim: ele, tornando a sair dos territórios de Tiro de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que ele falava, que falava dificilmente, e rogava que lhe pusesse as mãos sobre ele, e tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, esculpindo, tocou-se-lhe a língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto és, abre-te. E logo lhe abriram os olhos, e a prisão de língua se desfez, e falava perfeitamente. Ordenou-lhes que ninguém lhe dissesse, mas quanto mais o proibia, tanto mais divulgava. E admirando-se de sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Versículo 1 do capítulo 8. Naqueles dias, havendo muita grande, e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes... Agora observe. Irmãos, eu aprendi uma coisa, e você também precisa de ter isso claro na sua vida. Tudo o que Jesus Cristo faz em mim, tudo o que Jesus Cristo faz em você, irmãos, isso daí tem que ter um objetivo, e o objetivo não é só satisfazer você, e não é só satisfazer eu. Irmãos, aquilo que te parece ser mínima coisa, é muita matéria-prima para ganhar uma cidade inteira. Nós precisamos de nos levantar como igreja dizendo: Jesus, coloca em mim graça, coloca em mim, Jesus, favor, ressalta sobre mim a tua misericórdia e faça em mim coisas grandes, porque eu quero ir a ganhar almas para ti, através do testemunho que o Senhor gera em mim.
Você não pode ir num culto de domingo, irmão, só ouvir a palavra. Essa palavra que você ouve, ela tem que despertar em você desejo de que alguém seja impactado por algo que Jesus fez. Se você não tem esse desejo, ele também não tem o porquê fazer. Precisamos de dizer: Jesus, opera em mim um milagre sobrenatural, opera em mim um milagre, Senhor, sobrenatural, para que eu possa, através disso, alcançar os meus, alcançar quem me conhece, alcançar os amigos que não creem em Ti, Jesus. A igreja de Jesus, ela precisa de se levantar, irmãos, com essa fome e essa sede. Precisa-se de ativar em nós uma fome e uma sede, irmãos, de haver em nós um testemunho. A operação é Deus quem faz, mas a fome e o desejo sou eu. Você tem que ter a fome, você tem que ter o desejo. Você tem que anelar isso, porque isso é seu. É um direito seu. É um direito de Deus, irmãos. É um direito que Deus deu para você, irmão, ser abençoado por Deus. Por isso, olha, por mais que Deus saiba aquilo que você precisa de dizer: Deus, eu preciso disso. Jesus, ele chegava diante de um cego: o que você quer? Eu quero ver. Chegava diante de um paralítico: o que você quer? Eu quero andar. O que você quer? O que você quer? Jesus, ele está perguntando para nós o que nós queremos, e nós precisamos dizer: Senhor, eu quero que o Senhor toque nessa área na minha vida, Jesus. Jesus, toca nessa área, porque essa área eu preciso de um milagre da parte do Senhor. E eu me comprometo a ter uma aliança contigo, Jesus. Que, Senhor, a obra, quem vai operar é o Senhor, mas o anúncio quem faz sou eu. Irmãos, é tempo de se levantar uma geração de homens e mulheres, irmão, disposto a estabelecer níveis de testemunho. Mas para que esse testemunho ele venha para fora, e para que o poder do Espírito Santo opere em nós, é necessário nós reconhecermos que nós precisamos de milagre, nós precisamos de intervenção divina, nós precisamos de ajuda. Nós somos ruins, nós somos maus, e nós precisamos de nos humilhar diante de Deus e dizer: Deus, opera em mim um milagre, e Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu vou, Senhor, anunciar das maravilhas, das coisas grandes que o Senhor tem feito. E eu vou preparar pessoas para Ti. Irmãos, o objetivo do poder de Deus, sobrenatural de Deus, operar em mim e operar em você, o objetivo do poder de Deus operar em mim e você é esse, irmãos: é preparar pessoas, deixar elas em expectativas, para que Jesus opere nelas os milagres que elas precisam. O poder do Evangelho é gerar em pessoas expectativas. É gerar em pessoas expectativas. O Evangelho é boas novas. Quando Deus opera em você um milagre, o objetivo desse milagre, irmãos, é gerar em você, irmãos, um conteúdo de que alguém não vai poder questionar, porque a pessoa vai ver que é de Deus, e isso vai gerar nela expectativa para aquilo que ela precisa. Meu Deus, Jesus chega em Gadara, tem lá um jovem, um endemoniado. A Bíblia fala que ninguém podia amarrar ele, destruía tudo. Mas sabe o que Jesus faz, irmão? Liberta ele. Escute, tem algumas pessoas que Jesus vai direto a elas. Mas tem outras, irmãos, eu não sei porquê, depois a gente vai perguntar para Deus lá no céu. Mas tem outras, irmão, que Jesus não vai direto a elas. Jesus envia ele em você, nelas. Tem pessoas, irmão, que Jesus, ele faz questão, ele cruza o mar inteiro. Ele cruzou o mar inteiro para liberar uma pessoa. Mas veja bem, lemos o texto, a Bíblia diz que Jesus liberou ele, expulsou os demônios dele, era uma legião, eram mais de 6.000 demônios. Agora observe isso. Depois que ele foi livre, ele entra no barco e fala: Jesus, eu vou com o Senhor. Agora veja bem, irmãos, Jesus quis falar: não, desce do meu barco. Não, Jesus, eu não quero ficar aqui não, porque, irmão, no lugar da humilhação todo mundo quer vazar. Mas é no lugar da humilhação que Deus quer que você fale para as pessoas o que Ele fez contigo. Jesus Cristo falou: não filho, desce do barco, desce, salta do barco, volta, desce para o barco. Você vai ficar aqui, você vai para os seus, você vai para a sua cidade, você vai para os seus familiares, você vai para os seus amigos, você vai. Agora imagine ele perguntando: tá, eu vou fazer o quê? Jesus Cristo fala assim: ó, você não vai fazer nada, você só vai falar. Jesus Cristo não pede para mim nem para você fazer nada, irmãos. Jesus Cristo, ele só pede para a gente falar. Sabe, irmãos, ele não pede muita coisa, ele só pede: filho, fala.
Se Jesus, irmãos, ele opera um milagre em mim, irmãos, se ele me guardou em vida hoje, se esse motivo de eu estar vivo de ontem para hoje não é motivo de eu falar para alguém, então, irmãos, eu sou a pessoa mais ingrata da terra. Então tem que levantar na igreja, levantar na cidade, levantar homens e mulheres dispostos a anunciar as boas novas escritas, que é a palavra, e as boas novas vividas. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, crê em Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, Timóteo. Creia, Timóteo, em Jesus Cristo vivo ressuscitado, Timóteo. E creia também, Timóteo, no meu evangelho. Você vai escutar o evangelho de Marcos, Lucas, João, Mateus. Você não vai ver o evangelho de Paulo. Assim, ele é evangelho de Paulo. Não, mas você vai ver as cartas contando o que ele viveu. Quando ele vai dar um conselho para Timóteo, ele fala: ó, Timóteo, se você não quer crer em Jesus Cristo ressuscitado, você tem dificuldade de crer nele vivo, Cristo vivo, mas você não pode negar o meu evangelho. Você não pode negar que eu passei uma noite de naufrago em alta mar e não morri afogado. Você não pode negar que eu fui mordido por uma serpente. Você não pode negar que bateram em mim, quase me deixou morto. Todo mundo me teve como morto, você vê que eu não morri. Você pode negar muita coisa, mas você não pode negar o meu evangelho, Timóteo. Jesus Cristo está falando: eu quero colocar em você graça e unção para que você possa falar com amigos e dizer assim: ó, você pode negar Cristo, você pode negar que Ele morreu, que Ele é seu Senhor, você pode negar a igreja, você pode negar, mas você não pode negar que você me conhecia como eu era, assim, assim, assim. Isso você não pode negar. Ah, irmão, isso aí vai abrir o coração da pessoa. Agora fica tranquilo. Depois disso é com o Senhor, não é contigo. Depois disso é com o Senhor, não é contigo. Depois disso é com o Senhor. Irmão, para alguém, escute, para alguém ser alcançado pelo Senhor, sempre vai ter que levantar alguém, irmão. E Jesus Cristo, Ele quer levantar pessoas que pensem nisso. Por favor, pare de pensar só em você. Pare de pensar só na sua vida. Comece a dizer assim: Jesus, eu quero ser útil nessa terra. Senhor, eu tenho parentes, eu tenho amigos, eu tenho gente que eu conheço que ri do Senhor. Eu tenho amigos que ri do Senhor, Deus, que ri que o Senhor não existe. Então, Deus, ó, faça em mim algo que eu possa poder meter o dedo na cara dessa pessoa e glorificar o teu nome. Esse é o poder do evangelho, irmãos. Se nós como igreja nós não decidir crer nesse evangelho, escuta, irmão, nós estamos perdidos. O evangelho, irmãos, ele é o anúncio do poder de Deus. Mas agora, irmão, como vai, se não tem quem crê nisso, irmãos? Jesus Cristo fala para aquele homem: olha, você desce e vai para os seus. Agora escuta, queridos irmãos, ele saiu dali, a Bíblia diz que ele foi para onde? Ele foi para uma cidade chamada Decápolis. A Bíblia fala isso, que ele saindo dali, Jesus deixando ele, e ele foi para onde? Ele foi para Decápolis. Ele foi honrar o que Jesus encarregou para ele. Irmãos, quando Jesus opera algo na minha vida, eu tenho que honrar isso. Amém. Eu tenho que honrar. Honrar como, pastor? Só falando que ele fez, irmão. Amém. Aí a Bíblia diz assim que ele saiu dali e ele foi para Decápolis. Lá na frente, Marcos 7, vem Jesus de volta da cruzada missionária. Jesus vem passando de volta, a Bíblia fala assim, ó, depois fala assim, ó, e decidiu Jesus ir até os confins de Decápolis. Porque queira você ou não, Jesus Cristo, irmãos, Ele vai analisar cada entrada e cada saída nossa, em cada cidade, em cada família, em cada lugar, em cada shopping, em cada amigo. Ele vai analisar nossas entradas para ver se nós falamos do que Ele fez em nós ou não. A Bíblia diz isso, depois você lê Mateus 7, Marcos 7. E Jesus decidiu ir até os confins de Decápolis. Agora observa, quando Jesus Cristo chega na cidade, a Bíblia fala que tinha uma multidão esperando Ele. Havia uma multidão esperando Jesus. E havia um homem cego que não podia falar lá. Jesus ainda não tinha entrado em Decápolis, irmãos. E aquela multidão, a Bíblia diz assim, ó, era uma grande multidão. Então veja bem, irmãos, quem que falou para aquele homem cego, surdo ou o que seja? Quem foi que falou para ele que Jesus tinha poder sobrenatural? Quem deixou quem deixou aquela multidão de Decápolis em expectativa? Será que foi um anjo? Será que foi um anjo, irmão, lá que falou? Não foi, sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim que os anjos têm uma inveja de você que você não tem ideia. A Bíblia fala que os anjos têm uma inveja da gente.
santa, né? Não sei que existe inveja de santo, Deus me perdoe. Mas a Bíblia fala assim que os anjos desejam poder anunciar como nós podemos anunciar e eles não podem. É muito forte, irmão. É muito forte isso. Antes de Cristo os anjos vinham e falavam alguma coisa, levantavam. Agora não, depois de Cristo é eu e você, os anjos do Senhor. Aí a Bíblia diz assim que quando Jesus chega está aquela multidão. Aí sabe o que a multidão faz, irmãos? Olha aqui. A Bíblia fala assim que a multidão olha para Jesus e fala: uau, tudo que ele faz bem. Eu imagino que aquele homem que era endemoniado, conhecido como que dormia em meus sepulcros, eu imagino, irmão, eu tenho essa convicção que aquele jovem, aquele homem, não sei, quando ele chegava na cidade, nos bairros, nas ruas, eu imagino ele falando: irmão, porque escuta, não existe maior evangelismo do que a experiência que você vive. Eu não posso querer estudar a Bíblia e sair para a rua evangelizar, não vai ter fruto. Eu tenho que viver algo, e esse algo vai me dar uma convicção de que o que eu estou falando é verdadeiro. E o que eu estou falando é verdadeiro. Quando eu falar o que eu falar, vai queimar alguém. A Bíblia fala assim, ó, que quando você decide anunciar, Hebreus 1 fala isso. Quando eu e você decidimos anunciar, a Bíblia fala assim, ó, que os céus nos tomam como ministros. A Bíblia diz assim, ó, que os anjos como seu ministro, e a Bíblia fala assim, ó, que o Senhor nos converte como ministros, labareda de fogo. Está em Hebreus 1. Irmão, se alguém já ficou perto de uma barbacoa, quando você fica perto de uma barbacoa, tá lá só a brasa, né? Queima, né, irmão? Você fica muito tempo, você se sai. Que calor. Agora imagina uma labareda de fogo. Deus está falando assim: eu quero colocar testemunho em você, que quando você for falar para as pessoas, vai queimar elas. Não tem jeito, irmãos, a sua vida com Deus vai queimar as pessoas. Agora você não pode parar e desanimar e não querer falar do amor de Jesus e não querer falar da obra de Jesus, porque você encontra meia dúzia de crentes frios na igreja. Você não pode querer, irmão, deixar de falar de um Cristo vivo, de um Deus que saura, que restaura, que cura, que liberta, porque às vezes no seu meio tem 3 ou 4 ou 5 que é mais gelado do que um picolé. Não, você é diferenciado. Você tem motivos para anunciar. Você tem motivo para falar para o seu amigo, para a sua amiga. Você tem motivo. E quanto mais você fala, mais Deus se agrada. E quanto mais Deus se agrada, mais graça Ele coloca em você. Mais unção Ele coloca em você. Porque Ele vai ver o desejo do seu coração de glorificar o nome dEle, irmãos. Esse homem aqui, ele preparou, escuta, ele preparou uma cidade para Jesus. Ele preparou uma multidão para Jesus. Irmãos, como que aquela pessoa, os cegos, os paralíticos, a Bíblia fala, como que aquele povo veio fé para esperar Jesus na beira do mar, irmãos? Escuta, gente, por favor, não tinha WhatsApp, não tinha. Irmão, não tinha mensagenzinha, irmão. Falava, ó, ele foi para lá e quem foi tem que voltar. Eles ficavam todo dia, será que é hoje? Será que vai ser hoje? Irmãos, aquele homem, eu imagino que aquele ex-demoniado lá e falava, e ele vem, eu imagino ele contando a história. Eu estava lá no meio do sepulcro, aí eu vi o barco, e de repente o demônio que estava em mim já ajoelhou já, ele é poderoso, e fica de olho no barco. Eu imagino que a cidade inteira ficava vendo os barcos, irmão, era uma coisa doida. Eu imagino que a cidade inteira ficava buscando um barco. Quando chegava um barco, será que é ele? Será que não é? Será que não é? Expectativas. Deus está buscando levantar alguém aqui, ó, homens e mulheres que geram expectativa em outros. E se você estiver disposto, irmão, a entrar neste lugar, Jesus vai colocar em você unção, Jesus vai colocar em você graça, Jesus vai colocar em você milagres, Jesus vai fazer coisas grandes, Jesus vai fazer coisas extraordinárias, Jesus vai operar, porque Ele vai ver em você o desejo de fazer o que outros não querem fazer e não se preocupam em fazer. É preparar o caminho do Senhor, é preparar o caminho para o Senhor. João Batista preparou o caminho do Senhor, nós preparamos o caminho do Senhor. Esse é o evangelho, irmãos. É se preparar o caminho para o Senhor. Por isso essa manhã peça ao Senhor, Senhor, coloca na minha vida, Jesus,
Se é verdade o que o meu irmão está falando, coloca na minha vida, Jesus, graça, misericórdia. Jesus, faça em mim coisas grandes, porque a Bíblia diz que Jesus operou misericórdias e coisas grandes. Agora observe aqui, para a gente ir terminando. Jesus Cristo, depois que ele expulsa o demônio daquele homem, irmãos, agora escuta, Jesus Cristo fala assim: olha, vai para os seus, oh meu Deus, vai para os seus, desce do barco, sai, vai para os seus e conta as coisas grandes. Aí uma versão que fala assim: as coisas maravilhosas que te fez o Senhor. Ó, coisas grandes e maravilhosas. Aleluia. Aí fala assim, ó, e fala também das misericórdias que Deus ha tido sobre ti. Amém. Está aqui. Duas coisas. Vai para os seus e fala das coisas grandes. Que coisas grandes é? Aquele que era escravo estava livre. Aquele que era cheio de demônios estava ao seu sano juízo. Aquele que muita gente falava: olha, ele dorme no sepulcro, ele é meio lelé da cabeça. Porque a Bíblia fala assim, ó, que Jesus levantou ele e ele estava no seu sã juízo. Fala para essas pessoas, dá um curso para elas aí de matemática. Imagine Jesus falando. Conta as coisas grandes, porque Jesus restaurou tudo dele, irmão, a sabedoria, tudo. Ele estava no sã juízo dele. Aí a Bíblia fala assim, que os que viram que apacentava certo, viram e temeram. Era grande, irmão. Para a pessoa ver e ficar com medo, era grande. Aí Jesus quis falar assim, ó, e fala também das misericórdias. Fala das misericórdias. Eu quero terminar dizendo isso. Tem pessoas aqui essa manhã. Existem pessoas aqui essa manhã, sem se dar conta. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Talvez em você existe uma luta de aceitar o Evangelho. Talvez dentro de você existe assim uma guerra. Talvez assim existe um bloqueio sobre tudo aquilo que se diz ser igreja de Deus. Talvez você tenha na sua mente um desenho, porque a religião pintou um quadro que não é o quadro que Deus pinta. E talvez você assim, você mesmo se fecha, você se bloqueia. Só que o Senhor te trouxe aqui essa manhã para te dizer isso. Antes de eu operar em você, a minha vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, antes mesmo de você desejar isso, eu quero que você saiba nessa manhã, o Senhor está te dizendo isso. Eu quero que você saiba que as minhas misericórdias, elas estão sobre você desde o dia que você nasceu. Jesus te trouxe aqui essa manhã para te dizer isso. Ainda que você não me conhece como Senhor, ainda que o seu coração é duro como uma pedra, ainda que você tem dificuldade de se render a mim, eu sou o Senhor, eu sou o autor da vida. As minhas misericórdias têm te seguido desde o dia que você saiu do ventre das suas mães. Se não fosse as minhas misericórdias, eu já tinha te matado de uma overdose, eu já tinha te matado de um acidente, o diabo já tinha te matado, porque eu não mato ninguém. O diabo já tinha te matado em um acidente, o diabo já tinha te matado afogada, o diabo já tinha te matado enforcada em uma corda, o diabo já tinha te matado com um tiro perdido. Se não fosse as minhas misericórdias sobre você, você não estaria vivo hoje, você não estaria viva hoje, diz o Senhor. Ainda que você não me reconhece, ainda que você tem resistência em entregar a mim, se não fosse as minhas misericórdias sobre você, você já estaria morto.